lá, gente. Bom, gente, gostaram do susto? Ano novo, problemas velhos, né? É isso aí. É verdade. Um abraço, Noêmia. Tudo bem? Como é que foram de Papai Feliz Noel, hein? 2020 para vocês. Como Obrigado. que foi? De Papai Noel foi... Tudo bem. Foi bem, né? Foi bem, E foi tudo passou bem. lá. Né? Passei aqui mesmo, o Papai Noel. Eu passei os dois aqui. Papai Noel e Ano Novo. E Ano Novo. Ô, mas eu vi que você tava um luxo andando por aí. Poxa, só aparências, né? Sabe o que eu acho? Não é, né? Eu coloco, às vezes a gente coloca foto. Se a gente começar a colocar só realidade no Facebook, é uma tragédia, né? Não, mas são momentos. Eu acho que assim, não é que tem gente que fala assim, no Facebook só coloca a vida que não existe. Não é a vida que não existe. Não, existe existe. porque a gente passou por isso. Exatamente. Só que a gente ali, o Facebook é para ser como um álbum, né? Foi criado para ser como um álbum de fotografia que você compartilha com seus amigos, com as pessoas. E você, sei lá, eu tenho na minha casa um monte de foto de quando eu era criança, de momentos quando ainda não tinha câmera digital que a gente fotografava. E o que a gente eternizava? Os bons momentos, né? Os momentos que a gente guarda. Então, essa coisa de, não, tudo que tem no Facebook, nas redes sociais, não é real. Não, é um fragmento de um momento que foi real. E no YouTube é um canal, como se fosse um canal de televisão que você posta um Que programa você tem como o nosso. poder de colocar aquilo que você quiser, não aquilo que chega para você e que você tem que receber passivamente, né? O YouTube é um canal de comunicação que você faz a sua programação, você fala o que você quiser. A gente nem sonhava com isso, né? Que poderia acontecer. As nossas individualidades no Facebook não se confundem com esse programa. Esse programa é diferente. Aqui é só realidade. A ruim, a boa. Em termos de vida assuntos, como ela é. A vida como ela é. Você sabe que eu descobri há pouco tempo um rapaz, ele é do Paraná, que é um youtuber. Ele fazia uma série de apresentações no YouTube, comentando esses desenhos que eles chamam de anime e tal, e aí ele migrou para fazer análise de programas que estão no YouTube. Tipo, fazendo a crítica de programa da Palmeirinha, por exemplo. Mas você morre de rir, porque ele vai buscar naquilo que a gente normalmente pega. Lembra daquelas propagandas? R$ 4,99 por semana, tinha para tudo. Então, ele pegava aqueles comerciais que normalmente tinham na madrugada, comerciais do Polishop. E ele vai pegando os pedaços, os fragmentos, fazendo uma crítica da televisão. Muito interessante. Fez crítica do debate do Bolsonaro com Haddad e coisas do tipo, confrontando algumas coisas. Qualquer dia ele é capaz de pegar a gente. Mas teve debate Bolsonaro com Haddad? Não teve? Não. Teve. Não O teve. Bolsonaro estava doente. Exatamente. Ele vai pegar seu comentário aqui, vai botar na crítica dele, viu? Não, ele fez exatamente isso, porque o Haddad, num daqueles horários gratuitos, disse, não, pode marcar o dia, a hora que eu vou aí na enfermaria para fazer o debate. Então, ele simulou um debate na enfermaria. E o Bolsonaro lá, tudo estrambelhado, deitado. Mas bastante interessante. E ele tem uma capacidade, fala muito palavrão, mas isso não vem ao caso. Ele tem uma capacidade muito interessante de captar rapidamente as coisas que acontecem. Qualquer dia ele pega a gente para Cristo aqui. Bom, vamos lá. Vamos lá, então, gente. Está todo mundo acordado aí já, né? Já, Nós também, volta. segunda-feira. Vamos lá. Vamos depois aí, preciso pegar o seu celular, Zé, para eu tá aqui. não Quem prestar estreou atenção. o ano Tá aqui, novo não é aqui, mesmo? para mim, foi o J. Santos Antônio, nosso querido Zé Português. Estreou. Estreou aqui. Animado. O primeiro a entrar Jota nesse ano. Santos, grande abraço. Você acaba de ganhar Uma torta. uma torta de bacalhau. É muito bom. Não, vai ganhar só um pastel de Belém. Noêmia, Já tá bom também.
começava desse tempo todo aí, você começa o programa trazendo qual o seu destaque aqui do Meu programa? destaque, agora você... Claudinei Corse também. Um abraço, Claudinei. Para o Claudinei Corse, um grande especial abraço que encontrei com ele lá na Centro Médico, né? Eu visito muito o Centro Médico, o Claudinei também, por acaso, estava lá. Conversei com ele. Um abraço, Claudinei. Saúde para todos nós, viu? E aí, Noêmia, qual o seu destaque no mundo? Gente, eu não acho que aconteceu nada no mundo que te não, eu interessou? acho que o que me interessou, porque essas 2 semanas aí de Natal e Ano Novo ficaram meio assim no lusco-fusco, né? Mas o que, gente, não tem jeito, é esse último episódio que aconteceu lá nos Estados Unidos, né, do Trump, envolvendo aí o bombardeio. Bombardeio no Iraque, vitimando ali o Irã. Né? Isso. Aqui continua, vai ser um dos assuntos. Eu acho que esse, assim, é o principal, né? Que eu acho que é um destaque principal. No campo nacional, eu acho que ficou... Tá bom. Ela falou que não tinha nenhum. Esgota tudo e vai sobrar o quê para nós? Eu estou o último aqui. O Paradela, eu vou perguntar uma receita, se você não tiver outro destaque. Paradela, qual é o seu destaque? Eu vou chamar um destaque local, tá bom? Pode ser. Olha, você, por um lado, tem que elogiar o trabalho que está sendo feito aqui em relação àquelas pistas do BRT, que vai realmente trazer uma melhoria de trânsito para a cidade, para trazer o pessoal lá do Campo Grande até o centro, com mais fluidez e tal. Por outro lado, a crítica, a gente elogia isso que está sendo feito, mas a crítica é para a INDEC. A INDEC está muito fechadinha no seu mundinho e não faz uma sinalização importante, necessária, para que a vida da cidade continue, com todas aquelas obras. E depois eu vou contar a história ali da Avenida João Jorge, da João Boy do Lope, para chegar lá na PUC, no Shopping das Bandeiras. Depois, né? Muito bom. Destaques locais são sempre muito importantes. Não é que eu estou trazendo destaque, o assunto que eu vou colocar só nesse início aqui, mas é que eu não ouvi a opinião aqui da nossa equipe sobre os juízes de garantias, que continuam aí. A novidade, né, que foi apresentada, etc. Juiz de garantias é aquele juiz que começa o processo para garantir, né, que o processo terá lisuras, etc., garantir os direitos de todos, né, dos réus principalmente, e depois vai para o segundo juiz que vai julgar. Nós vamos falar sobre isso e também saber a opinião da equipe aqui, porque é um assunto bem divergente, né? Deixa eu mandar um abraço para a Vivi também, encontrei com a Vivi no Centro de Convivência nesse final de semana passado, né, Vivi? E mais um outro amigo que agora não me escapou. Um abraço para a Vivi, que também é a nossa telespectadora aqui, viu, Noêmia? Um abraço, Vivi, um feliz 2020. Feliz 2020 para todos, né, que estão acompanhando a gente. Bom, gente... Valquíria Galhardo Saqueto. Alex Inocêncio Alex. Qual que é mesmo o apelido dele? Marcelo. O Pateta? O Pateta. Perdão, Pateta. O Pateta, ele fala bom dia para você e pede perdão. Até hoje eu não Desculpa, consegui entender. desculpa, né? Desculpa. Eu não entendi até hoje por quê. Feliz 2020, Alex, para você, viu? Ele é todo educado, né? Todo do jeitinho dele, assim, ele tem aquele tamanhão, né? Mas ele vem assim, ele é todo desculpa. Mas fala mal da Ponte Preta para você ver o que acontece. Marcelo Pereira. Bom dia. O grande Marcelo Pereira. Abraço. Dos brilhantes jornalistas. Paradela, de Campinas. Então, que assunto você quer? Vamos começar com o seu. Posso começar pela INDEC? Alô, então. Barreiro, doutor Barreiro, que é o presidente da INDEC. Olha, ouvidos atentos. Que uma obra do porte das pistas lá do BRT causa transtorno, isso é inevitável. Agora, a sinalização para aqueles que querem usar estas vias, a INDEC tem que fazer uma sinalização decente. Olha, no meu prédio está tendo uma obra lá.
As plaquinhas que o pessoal põe no elevador e lá na garagem, na entrada do prédio, são melhores que as placas da INDEC. Deus do céu. Umas plaquinhas desse tamanho de amarelo, escrito desvio. Eu sei que tem desvio, mas orienta quem está usando. Por exemplo, eu fui já há algum tempo lá na João Bode do Lope para ir até o Shopping Bandeiras, para renovar passaporte, essas coisas. Você se perde naquele emaranhado, sai para lá, sai para cá, e não tem uma placa dizendo para você vire à direita, à esquerda, retorno, nada disso. Agora, a mais recente, que é a mais absurda, a obra chegou na Avenida João Jorge. Então, muita gente vem pela Salles de Oliveira, chega ali na esquina da Universal, para virar à direita, para cruzar lá na frente e acessar a General Carneiro, ali do lado da Polícia Militar. Agora, aquilo ali está fechado. Ora, por que não faz uma indicação para quem vem pela Salles de Oliveira atravessar direto a João Jorge e ir lá até onde é o Correio para pegar a General Carneiro, para ir para a Ponte Preta, para ir para o Nova Europa, para o Jardim Leonor? Não põe nada. Aí você cai, porque a gente é que nem burro de padeiro, né? Todo dia no mesmo trajeto. Você cai na João Jorge, aí depois não tem passagem na General Carneiro, para frente não tem passagem em frente à Polícia Militar, você tem que descer a Prestes Maia, pegar o Pissarrão, dar uma volta quase em Jundiaí, para voltar onde você queria. Porque faltou uma placa, gente. O que a INDEC está fazendo? É só para multar? É só para arrecadar? Tem que ter placa, indicando para o cidadão, atravesse, vire aqui, vire ali, muda o trânsito. Não tem nada. Não tem uma indicação. Aliás, o BRT, bom, você está falando isso aqui, já acredito que o poder público já viria assim dizer, olha, são transtornos momentâneos para a gente poder evoluir e tal. Mas momentâneos, né? Que não precisa pôr nada, se for um dia, 2. Claro. Passou de uma semana, não vai ficar meses. Né? Mudou ano, varou o ano. Precisa ter um acompanhamento, além das placas que o Walter está reclamando aí, da falta delas, também dos famosos amarelinhos. Porque nós estamos, primeiro, passaram ali pela Amoreiras. Estou falando para quem é de Campinas, mas para quem não é, Amoreiras é uma avenida aqui de bairro, mas super movimentada, né? João Bode do Lope, Amoreiras, agora está chegando no centro da cidade, ali, você falou da João Jorge, que está virando centro aquilo ali. Então, precisa de uma atenção especial, sim. Além de boa sinalização, a presença dos tais amarelinhos, não para multar, pelo amor de Deus, mas para orientar. Ninguém aqui quer ficar sendo infrator impune, não. Sempre critico essas multas, mas tem hora que cansa, né? Tem hora que cansa. E tem umas coisas, né? Uma falta de sensibilidade, de bom senso. Eu moro ali na Moraes Salles, e isso aconteceu já há alguns meses atrás, não sei se eu cheguei a contar aqui. Você ali em cima, em frente ao meu prédio, um pouquinho para cima, que tem uma igreja evangélica ali, que tem um recuo, uma calçada para estacionar carro. Se você chegar e parar na rua, está lá a placa com um E cortado, sinal que você pode parar para descer o passageiro. Foi o que aconteceu. Uma amiga da gente estava trazendo a minha nora e meu neto. Ao invés dela parar na rua, né, ela subiu naquele estacionamento, ou seja, subiu na calçada para não ficar com o carro exposto na rua. Multa. Né? Multa porque parou em cima da calçada, mas parou para descer. Se tivesse parado na rua, podia. Ali na calçada, multa, porque parou na calçada. Teoricamente, está certo. Mas o bom senso não tem. A operação é multar mesmo. Agora, fazer retorno dessa multa para a população, não fazem. Você diz,
ali nessa confluência da Salles de Oliveira com a João Jorge, não adianta ficar um amarelinho ali. Sim, é bom que tenha para orientar a pedestre, que está um tumulto total ali. Mas tem que ter placa sinalizando, olha, para acessar General Carneiro, vá reto, cruza a avenida. Mudou a geografia ali, do trânsito mudou. Avisa o motorista. Não, os caras não estão nem aí. E dá a impressão que esse pessoal da INDEC não vive a cidade de Campinas. Porque se vivesse, se sentisse a dificuldade do motorista aqui em Campinas, eles estariam presentes, mas não está nem aí, é só discurso, é falação, o Barreiro vai lá com o prefeito, coisa... não dá, viu, gente? Não dá. Bom, ainda bem que tem eleição esse ano, hein? É uma outra coisa que a gente podia anotar, viu, Zé? Eleição. Quem sabe, troca, né? Falando em eleição, teve uma repercussão importante no final do ano, e eu acho que vai ter ainda mais neste ano. Você falou... De sucessão, né? Mas o que continua tendo repercussão, Noêmia, é um joguinho de xadrez aí, com relação à sucessão também, a saída do deputado Luiz Lauro Filho, ele era suplente, e ele acabou saindo do PSB, indo para o PSDB. O PSDB sacou alguém lá da Câmara dos Deputados, né? E sobrou essa vaga aí, então, para o negócio meio mal Luiz cheiroso, Lauro, né? E o Luiz Lauro foi lá, segundo os opositores, Luiz Lauro Filho, ele foi lá para votar a favor do grupo do Dória, que pretendia ganhar ali a liderança na Assembleia, em Brasília, na Assembleia, a liderança do PSDB em Brasília, com o voto, estava empatado, ganhou com o voto do Luiz Lauro. E aí, a turma do próprio, não vou dizer nem oposição, a turma do próprio prefeito começou a ficar desconfiado preocupado que essa manobra, né, levando o Luiz Lauro para o DEM, para o PSDB, aliás, para colaborar com o Dória, teria mais do que isso, seria então uma tendência do apoio do prefeito, da máquina da prefeitura, para apoiar o candidato ou do PSDB, ou o candidato do DEM, que é associado ao PSDB no Estado, enfim, seria uma espécie de mudanças aí, ou de declarações de apoio. Isso aí deu uma mexida aí, porque tinha gente que já estava meio tranquilo, né? Por exemplo, o Ralph Zimbaldi, que em primeiro lugar nas pesquisas aí que já foram divulgadas, ele ficou surpreso com isso aí, porque ele é do partido do prefeito, né? E com essa reviravolta aí ficou, será que ele vai apoiar outra pessoa? Quais são os planos? Não sei. Eu sei que deu uma mexida na política nesse final de ano aí, viu, Walter e Noêmia? Vamos caminhar nesse assunto de eleições, só para arrematar. Esse ano, a eleição pode trazer muitas surpresas, porque agora não tem mais coligação. A nova lei não prevê coligação. Vai quem quer. Não adianta se juntar para fazer aquelas panelinhas e tal. Isso indica que nós vamos ter... ela voltou. Está no horário, 8:55. Ano novo. Bomba velha. Bomba velha. É o Trump. Então, esse ano nós vamos ter uma enxurrada de candidatos. Estima-se que no Brasil nós tenhamos quase 1 milhão de candidatos. Nós tivemos 500 mil na última, porque você soma prefeitos e um bando de vereadores, então é previsto que tenhamos quase 1 milhão de candidatos. Então, nós vamos ter... Ninguém vai poder reclamar que não tem escolha. Porque se a gente tiver aqui em Campinas, que 30 partidos, 10 candidatos, são 300, tem mais que isso. Vão ser 300, 400 candidatos. Ninguém vai poder reclamar que não tem escolha. Mas que arrumar 400 candidatos, gente boa, vai ser difícil.
e vai pulverizar, viu, senhores vereadores que estão aí acomodados, tal, vai pulverizar votos, vai ter vereador sendo eleito com merreca de votos, viu? Eleição de síndico vai competir ali para vereador. Então, pode ser que a gente tenha novidade. Na questão de prefeito, parece que essa mudança aí do Luiz Lauro, tal, criticaram muito, parece que tinha um mau cheiro aí, não sei por quê. O motivo é esse, inclusive, então, o partido dele está investigando se a legalidade disso aí, dele sair para ir para outro partido, para fazer, seria só para dar esse voto. Não é ele sair, ele foi expulso. Expulso. Porque o expulso, se ele sai por conta própria, ele perde o mandato. Perde o mandato. Ao ser expulso, ele não perde o mandato. Aí foi lá e cumpriu o seu papel no PSDB. Aí ele fica perguntando, mas peraí, então o PSB expulsou o cara sabendo que ele ia para outro partido só para ajudar o Dória? Sim. É essa que é a investigação, né? Investigação entre aspas, né? Essa que é a questão. Vamos ver. Vamos ver o que pequena acontece. Jogada aí, né? Tudo. Bom, na política você pode esperar tudo. E tem uma outra coisa. E o partido do Bolsonaro, né? Que está coletando as assinaturas. Será que consegue? Eu acho que não consegue. Bom, então nós temos duas alternativas. O que você já sabe disso? Não consegue. Tudo bem, se não conseguir, não participa da eleição. Consegue as assinaturas, mas não dá tempo de verificar a autenticidade delas, sei lá. Bom, mas se conseguir, vamos partir da hipótese, porque se não consegue, se não deu tempo de nada, é zero, espera a outra eleição, a próxima, não a de 2020, só para 22. Eu só quero dizer uma coisa, que não estou sentindo a menor falta de um novo partido, viu? Sim, mas Bolsonaro, se conseguir... nada. Aí é que é a minha pergunta, e se conseguir, mexe no tabuleiro? Walter, vou dizer uma coisa para você, viu? É claro que mexe no tabuleiro, porque com essa pulverização de nomes aí, de tantos candidatos, vai dividir, é mais um que vai dividir votos. Sim, mais um que vai dividir muitos votos. O Bolsonaro ainda tem muita força aqui em Campinas. E como em todo o Brasil, né? Bolsonaro ainda tem um resíduo muito importante de eleitores, mexe no tabuleiro, mas eu não acredito que vai. Eu acho também um absurdo, viu, gente? Com tantos partidos, mais um. Mais de 30 partidos, 33. Né? Tem mais uns 40 na fila. Gente, mas assim, se for, a gente vai ver que tem uma maracutaia aí, porque a Marina Silva ficou... Marina Silva, né? Ela ficou quantos anos tentando montar aquele partido dela? Umas 2 eleições ela ficou de fora, porque ela não conseguia, é a incompetência dela, ué. Se ele conseguir... Mas tem uma análise que tem que ser feita, que toda eleição de prefeito, principalmente nos grandes centros, né, nas capitais, principalmente, uma cidade como Campinas e tal, ela sofre muita influência da última eleição de presidente. Foi assim com o Fernando Henrique, foi assim com o Lula, né? A influência do presidente na eleição local é muito grande. Lembra do Lula aí na época do Dr. Hélio? O candidato era o Zica, né? Mas ele veio aqui, bateu o martelo no Dr. Hélio e elegeu. Nesta eleição, se o Bolsonaro não conseguir o seu partido, ele não vai ter como influenciar outro partido ou outro candidato. É diferente do que aconteceu em todos esses anos. É uma coisa para se analisar também. Bom, eu também estou com a Noêmia, que eu acho que vai ser muito difícil dele conseguir. Também. Bom, mas ele pode apoiar alguém, né, pessoalmente. Mas não é apoiar, do partido, né? Mas apoiar alguém pessoalmente que não é do mesmo partido ou fica até feio se ele apoiar alguém do partido que ele saiu. Que ele saiu.
Bom, seria naturalmente o PSL, mas Sim. ele saiu, não Então, é mais. como que ele vai apoiar alguém no partido que ele mesmo saiu? não, ele pode apoiar outro, né? Outro candidato, não sendo do partido Deixa dele. eu só colocar um nome. Mas eu acho que também, assim, se ele apoiar outro candidato que não seja do partido dele, que não vai ter partido, suponhamos. Está sem partido. Daí ele pega e vai lá e apoia alguém do... Ah, eu quero apoiar alguém do PSDB. Ele já vai arrumar uma confusão com o pessoal do PSDB. Esse Lógico. candidato que ele apoiou também já vai ficar sujo ali, porque... Só disse que ele pode, mas não sei se deve, né? Esse Bom, que é o detalhe. Eu fui aqui, depois a Noêmia completa lá, até o Marcelo Pereira, um abraço. Tem o Jean Espaduzano, grande. Jean. Meu Ô, Deus, Jean. levei um susto aqui, Zé. Por quê? Apareceu aqui, José Arnaldo está assistindo. Eu tô... E a Noêmia Tá Gomes está no meu assistindo celular. aqui, ó. Meu Deus do céu. A Noêmia Gomes está me assistindo, está nos assistindo aqui. Grande Edmilson Siqueira, Grande. João Luiz da Silva, Márcio Santos, Raul Maldoné, Fernando Esmeriz, Pedro beleza. Sardelli, Falando em Fernando... Não, deixa eu falar um... Carlos Lemos Matozinho, Edu Casotti, tá aí. Olha, falou do Esmeriz, eu me lembrei que ele era da Justiça Eleitoral. Só para lembrar mais uma vez, que tem muita gente ainda que não sabe, né? Campinas não tem obrigatoriedade de se fazer o cadastramento eleitoral lá via Digital. Biometria. Biometria, tá? As cidades todas da região aí tem, mas Campinas não tem. Então, também se tivesse, já teria acabado o prazo. Mas para essas eleições próximas agora, Campinas está desobrigada. É um lembrete, que os mais bem informados aí já sabiam, mas só estou lembrando para quem não sabe. Tá? Mas é bom já ir preparando isso, porque na pra hora não que ficar for correria, né? obrigatório, vai entupir de gente. Nossa Senhora. Nossa, que nem foi um sufoco, né? Hortolândia e as cidades vizinhas aqui. Para Verdade. depois chegar e falar que pode até maio. Né? Foi prorrogado até maio? Não sei se foi prorrogado, mas eu vi a semana passada que se Bom. você quiser regularizar, você tem até maio. De qualquer maneira, Campinas está fora, tá? Gente, mudando de assunto aqui, saindo da nossa pauta local aqui, que podemos voltar a qualquer momento, até por sugestão de vocês, vamos falar um pouco dessa guerra, né? Essa guerrilha, vamos dizer assim, até agora, né? Irã, Estados Unidos, Irã e Iraque. Tá? Acho que o histórico disso tudo vocês já conhecem. Só atualizando um pouquinho mais para esta manhã de segunda-feira, as notícias que surgiram, é de que congressistas iraquianos estão pedindo a saída das forças norte-americanas do Iraque. O Trump já respondeu que ele, para sair, quer bilhões de dólares de indenização para as bases que ele construiu ali. Desde que pague, ele sai, né? Então, pois é, que como tem interesse político, bem, é filosófico, viu? Se pagar e sai. Bem filosófico o apoio dos Estados Unidos lá no Iraque. E o Irã promete retaliação, e os Estados Unidos prometem retaliação, com força até desproporcional. Tem culpado nessa história? Quem é o culpado? Volta para dela. Bom, eu acho que essa guerra é por minha causa. Eu pensei que fosse causa da Noêmia. Não, eu acho que é por minha causa. Ainda estava falando hoje de manhã com meu filho. Eu estou com uma viagem programada para a Terra Santa. É verdade, agora em maio que você vai. Abril, maio, exatamente. E aí eu estava lendo ontem que o Irã promete uma retaliação em cima de Israel. Se os Estados Unidos atacarem lá o Iraque, onde eles têm alguma... Não, já atacou. Não, se atacar de novo, porque ele diz que tem 52 locais que ele pode atacar, lá no Irã. O Irã disse o seguinte: caso vocês atacarem, nós vamos revidar, destruindo Tel Aviv e Haifa. Eu falei, mas só porque eu ia passar por lá? Essa guerra é contra mim. É contra o Paradela. Esse motivo É um bom realmente... motivo. É um motivo... encontramos a motivo. solução. Mas é simples, você não vai, então pronto. Muda. Atenção, Avisa, coloca no Face que você não vai. ele não vai mais, podem parar a guerra. Mas, parar, falando sério a coisa, o Irã não é flor que se cheire, né?
Esse general que foi morto aí, ele estava na mira... Soleimani. Ele estava na mira faz muito tempo, mais de ano que ele estava... E os caras foram adiante. Já da época do Barack Obama, reúne, não, esse homem, deixa ele lá, tal, e ele fazendo as artimanhas dele. Até que o Trump, que não é de pensar muito no caso, vai lá e dá um supapo nele, apertou o botão, os caras viraram pó. Agora, era um cidadão que tinha toda a estrutura de terrorismo para o mundo inteiro. Se você pegar o dossiê dele, a ficha corrida, a capivara dele, é um negócio muito sério. Agora, justifica matar o homem, matar os guarda-costas dele? Eu acho que não justifica, teriam outros caminhos. Mas, por outro lado, os que entendem o contrário, dizem, olha, o Barack Obama tentou negociar, o próprio Trump tentou neutralizar durante muito tempo. Chegou uma hora que não dá mais, você convive com o cara ou elimina, e ele optou por eliminar. Bom, as consequências disso é a retaliação. Até que ponto isso vai ficar tranquilo? Noemi, você acha o que disso? Assim, você acha que pode evoluir para uma terceira guerra mundial, isso não? Zé, pelo que eu tenho acompanhado aí de comentaristas internacionais, especialistas no assunto, não, mas eu fico com medo. Não é. Porque, assim, quem pode garantir que não? Ninguém. E outra coisa, o Irã já disse que, olha, todos os acordos que eu assinei para não continuar com limitações nucleares, né? Está jogada no lixo, vai continuar. E mais, a Rússia e a China estão apoiando o Irã. E ele já tem bombas há muito tempo. Então, eu acho que o Trump não devia ter mexido desse jeito, né? Porque assim, ele é meio maluquinho, não devia ter feito isso. Assim, eu achei que foi assim, mais uma questão de mostrar que, olha, eu tenho força. Tem a força, né? Eu tenho a força. E eu fico com medo de uma pessoa dessa meio destemperada que tem a força. Agora, eu pergunto para você, justifica uma guerra deste porte por causa de uma pessoa? Quer dizer, foi um cara importante que foi... Não justifica. Que foi morto. Mas olha, justifica desencadear deixa eu dizer tudo uma isso. coisa. Eu tenho medo, apesar dos especialistas dizerem aí que não, isso não vai acarretar, porque quem ficar quieto, né? Quem piscar primeiro, então melhor seria ficar quieto. Mas não vai ficar, eles não vão deixar por isso mesmo, né, gente? Será que pode deixar para depois que eu passar por lá? Acho que não. Né? Eu acho meio arriscado para dela. Eu cancelaria por esse ano. Vamos pensar num substituto eventual aí, caso aconteça alguma coisa para ele, tá? Já pode ir pensando aí. Gente, deixa eu falar uma coisa. Deixa eu dizer uma coisa para vocês, também é o que eu penso, tá? Gosto de terrorismo, detesto o terrorismo, radicalismo também detesto, não gosto desses costumes xiitas, nem sunitas, não é a praia, não aprovo praticamente nada do que eles fazem ali. Terrorismo, então, zero, né? Zero. Agora, os Estados Unidos jogarem um míssil num dirigente, num general iraniano, quando esse está em solo iraquiano, é muita coisa. Ele violou o espaço aéreo, a soberania do Iraque, ele violou o Irã ao matar um cidadão dele importante. A troco do quê? Eu até imaginava, sempre, todo mundo imagina isso, até não é coisa minha, de que a CIA fosse mais inteligente, sei lá, para tratar desses assuntos. A gente vê, né? Sumiram com fulano, mataram Beltrano e tal. Agora, você fazer descaradamente assim, em solo iraquiano, você soltar um míssil para matar alguém do Irã e provocar toda essa situação, a troco do quê? Essa conversa de que eu fui lá para parar a guerra, isso é conversa, não sei como é que o americano aguenta isso. Deixa eu registrar aqui o que nos acrescenta aqui o Edmilson Siqueira. O general morto era responsável não só pelos ataques recentes a norte-americanos, mas pelo fortalecimento de quase todo o terrorismo islâmico.
ele completa com já foi tarde. Mas mata. Bom, eu estou questionando a forma que foi matado e a pergunta fica: você matar um comandante, resolve o problema? Ele já foi substituído. Mas talvez não. Sangue no zóio, né? O modus operandi continua o mesmo. Mas Walter. talvez não com a mesma força. Né? Pode vir até um pior, não sei. Ó, a Paola Croters, ela também fala disso. Ela fala que o culpado dessa crise no Oriente, o culpado é os Estados Unidos, que matou o Saddam, que era o único capaz de controlar aquele local. Hoje já chegamos a um senso comum. Eu também detestava o Saddam Hussein. Mas depois de ver a bagunça que virou o Iraque com os Estados Unidos ali, 1000 vezes Saddam Hussein. 1000 vezes. Mas também já pensou, gente, dois extremos, Saddam Hussein de um lado e Trump do outro? Bom, enfim, gente, o homem é um maluquinho, um malucão, esse Trump. Na minha opinião, ele é um malucão. O modus operandi dele é um negócio, assim, lamentável. O Salamane está lá, vamos mandar um drone jogar uma bomba lá. Está lá no Iraque, não tem importância, nós jogamos uma bomba lá mesmo. Mas ele tem que se considerar que ele não saiu dos Estados Unidos lá, né? Ele está lá dentro ele está lá. Ele está lá dentro do Iraque. Tanto é que eles querem expulsar agora. Ele falou, tudo bem, paga o que investir aí, eu saio. Aí os caras falam, não, peraí. Olha, eu se eu fosse iraquiano, aí não vou ficar defendendo o Iraque, mas se eu fosse iraquiano, eu falei, tá bom, então vocês vão pagar também nossas perdas da guerra. Vocês invadiram aqui porque quiseram, ninguém foi chamar vocês aqui. Vocês invadiram aqui para derrubar o Saddam Hussein e encontrar armas químicas, que não encontraram. Tá? Eu até torci para que encontrassem, não encontraram. Então, vocês destruíram refinarias, vocês destruíram a economia, vocês destruíram a propriedade privada e pública aqui, vocês acabaram com o Iraque. Vamos fazer uma conta de chegar? Vocês descontam aí os bilhões da base que vocês fizeram aqui e nós descontamos todo o prejuízo que vocês causaram. Vamos ver o que sobra. Dá licença, pelo amor de Deus. O que me preocupa também, e a gente pode tirar uma lição disso, é que toda essa história de longos e longos anos, eu lembro uma vez que eu estava chegando com o pessoal da Rádio Cultura, a gente ia fazer um jogo em Belo Horizonte, e a gente tinha o costume de acompanhar, de ir com o rádio ligado, estourou aquela guerra lá dos 6 dias, isso faz tanto tempo. Então, por que se discute tanto naquela área sempre conflito? Porque ela tem muitos recursos, principalmente o petróleo. Quer dizer, só o petróleo, né? Que está até caindo em desuso já, né? Então, mas aí eu pergunto para vocês, esse negócio de todo mundo estar de olho na Amazônia é só por causa das nossas lindas árvores e do clima? Eu acho que é pelo subsolo que ali tem. Então, é uma área que, no futuro, pode ser uma área disputada, como é o Oriente Médio. Porque no subsolo da Amazônia, além de ter muita água, que vai ser escassa no mundo, tem petróleo, tem o tal do nióbio, tem ouro, tem tanta coisa que o mundo começou a olhar para aquele pedaço. Daqui a pouco o Trump, se achar que precisa dos nossos trecos aqui, né, de tudo isso que você falou, vamos lá, tomamos lá Manaus. Já fizemos uma base lá em Alcântara, uma outra. E vamos ficar aqui. Olha, e pior que entra pela porta da frente, né? Porque ele não precisa nem de passaporte, nem de visto para entrar no país. Para nós aqui, gente, essa semana tem reunião aí do nosso governo para estudar se vamos e o quanto vamos aumentar de novo o preço do petróleo. Agora, se aumenta o preço do petróleo, não atrapalha só para quem anda de carro, atrapalha para tudo, a economia, tudo aumenta. Será que nós não vamos reativar a inflação aqui no Brasil de novo, meu Deus? Que é tão horrível. É horripilante viver com aquela inflação. A troco do quê? Vamos ter que cobrar do Trump também. Tem que cobrar do Trump. O petróleo já subiu semana passada 4%. E se começar para valer mesmo, aquele estreito de Hormuz ali, tudo passa por ali, de repente os caras podem até encalhar navio ali, de propósito, para dificultar.
perde na batalha, mas encalha e tampa tudo. E aí? Nós vamos ter problemas novamente? O bolso do brasileiro vai sofrer de novo porque o senhor Trump resolveu mandar um drone para lá? Então, nós não podemos pensar num mundo desse tamanho aqui em soluções particulares e vontades pessoais, de Trump ou de quem quer que seja. Bom, a Paola escreveu aqui, o vídeo está falhando. Estava mesmo, que eu estou acompanhando aqui, estava, mas é instabilidade da rede mesmo, viu, Paola? Então, às vezes, pode acontecer mesmo, porque também... Tem aqui o Carlos... Tem um monte de participação também, vamos lá. Deixa eu limpar as minhas Tá. aqui. Carlos Eduardo Matosinho, porque o meu é mais antigo, esse vai de vai lá. Eduardo Casotti, Terezinha de Carvalho. Feliz 2020 para a gente, que ela está numa reunião na Unicamp, mas mandou um abraço para a gente. E ela escreveu também aqui, fiquei sem som. Eu acho que já voltou. Dá uma olhada aí para dela, que o meu eu desliguei. Tá normal já. Voltou. Um É abraço pra instabilidade, viu, Terezinha? Carlos Longini, Marcelo Leão falando do carro. A gente tem que comentar esse caso, carro viu? da prefeitura, É, que estava você lá em viu isso, Ubatuba, Zé eu Arnaldo? vi Qual é o carro? isso. Um carro da Prefeitura de Campinas, Vi uma lá foto. em Ubatuba, Vi uma estacionado no local incorreto, a serviço da Prefeitura. Eu vi a foto, mas não vi nenhuma apuração disso aí. Porque também estava ali perto do Ano Novo, né? E a Prefeitura disse que ia apurar para ver quem que estava usando o carro. Quem é que estava usando o carro? Exatamente. Mas não apurou ainda? Isso, não. se apurou, Acho que vai não apurar fui, hoje. não fui informado, né? Começa hoje. Eu me lembro que essa história de quem está usando o carro na Câmara acabou resultando em alguma coisa interessante no passado, né? Começaram a história de pedágio, houve uma limitação, etc., porque estava uma farra essa história aí. Agora, se o carro estava lá, alguém vai ter que ser punido, a não ser que apareça algum figurão aí que está usando o carro, né, de maneira justificável, mas isso tem que ser apurado. Vai acontecer que nem aquele que foi para a praia porque a sobrinha, lembra daquele caso, funcionário da Sanasa, que tinha ido, que foi encontrado, que foi para a praia no Rio de Janeiro, porque ele foi prestar socorro para a sobrinha que estava doente. É uma história meio esquisita. Só que a sobrinha já é casada, adulta, né? Bom, vai prestar assistência para quem quiser, mas pega Ele era ônibus, muito apegado vai com o carro à sobrinha. seu, né? Não temos Antônio nada. Carlos, Aliás, olha, tá rodando um vídeo aí do Heródoto Barbeiro, e por isso que eu estou falando aqui, porque ele tem credibilidade. O Heródoto, ele está denunciando, e pediram para repassar, mas em vez de eu repassar, que eu recebi lá, eu vou falar aqui. Qual que é a denúncia? Ele deve ter pego lá em fontes oficiais. Nos últimos anos, aí, ou no último ano, os senhores presidente da Câmara, Rodrigo Maia, e o Alcolumbre, presidente do Senado, autorizaram viagens de parlamentares ao exterior, endereços famosos, etc., né? Sempre eles têm alguma coisinha para fazer. Lá, não fazem aqui, mas lá fora é uma beleza. Total das despesas, segundo esta viva voz ali do Heródoto Barbeiro, 2 bilhões e 100 milhões de reais. Gente, espera um pouquinho. 2 bilhões e 100 milhões de reais para suas excelências ficarem viajando pelo mundo. Sabe lá fazendo o quê? Se fizeram muita coisa, eu não percebi. Aliás, não percebi se fizeram alguma coisa. Para mim, são viagens praticamente inúteis para nós, população. Não vejo utilidade nenhuma. Foram lá e resolveram. 2 bilhões e 100 milhões. Aí começa a falar em economia, né, do poder público, só que não se pode mexer com esses direitos, entre aspas, porque isso não é direito, isso é abuso de direito desses cidadãos. Como é que pode gastar tudo isso, gente? 2 bilhões e 100 milhões de viagens ao exterior? Mas eles comem bem, né? Pelo amor de Deus. Eu acho que está na hora da gente... Não estamos falando aqui de ditadura, mas estamos falando de deixarmos de ser hipócritas. Não dá para ter um legislativo perdurário desse jeito, gente. Não dá.
Ninguém no mundo tem tanto direito como tem os nossos deputados. E cá entre nós, deputado é qualquer um. São mais de 500. Bom, Pode continuar? Tem alguém aí? Tem pelo que eu estou vendo, bastante. vocês não gostaram do meu comentário. Você deve ter pai deputado. Antônio Carlos Tedeschi. Ô, Tedeschi, Tedeschi. você está mais feliz agora, Tedeschi? Estava preocupado com você no Facebook, viu? Está mais feliz agora? Está nos ouvindo aí? Pelo menos está mais feliz. O Edmilson Siqueira voltou. Acreditem a bagunça no Iraque, a péssima administração do Obama. O Eduardo Educazotti. O general morto era terrorista, líder dos ataques americanos nos últimos dias. Americanos. Líder predominante na região, focado no desenvolvimento de armas nucleares. Estados Unidos reagiu, como sempre, se expondo e correndo riscos. A Noêmia está me assistindo, apareceu aqui também. Marcelo e o Leão, o governo não pode intervir no combustível e assim cair na mesma armadilha da Dilma. Nós é que vamos pagar. Não, o governo vai aumentar o combustível. Mas é o que eu estou dizendo. Vamos que culpar o Trump também, né? Agora, a lista Não, da aqui Noêmia. não, é a mesma. É a mesma É a lista. mesma Porque lista. é uma única transmissão, né? Mas a minha aparece coisa, por exemplo, a menina que sempre vem aí. Mas esse aqui é que eu compartilhei Bom. da minha página. Então a quem minha está... acabou, pronto. Muito bem. Gente, no começo do programa nós falamos, eu não ouvi a opinião de vocês, ainda sobre juízes de garantias. De garantia. Já falamos que o juiz de garantias, agora teremos 2 juízes, né? Deram um prazo de 30 dias, que já está correndo, mas tem ação na justiça, para que nós tenhamos, então, um juiz que atue na hora da instrução do processo, né? Convocações, etc, etc. E depois disso concluído, Fechou a pasta, passa para para o o juiz julgar. Eu não sei de onde é que os congressistas tiraram essa situação que eu rotulo de porcaria para o nosso país. Não sei se na Suíça pode Não, dar certo. em alguns países não sei. existe já. Sim. Porém, precisa explicar o contexto. Quem adota esse critério não tem as 3 instâncias que nós temos. Exatamente. Então, precisa ter para ser imparcial, porque senão um pega, deu a sentença, aquilo é palavra final. Não, Mas então, vamos passar para um outro. Ô, Walter, está correto o que Agora, você está aqui falando. tem a primeira Mas quer instância, dizer a que- segunda, a terceira, a quarta, e vamos ter a quinta. Ao admitirmos isso... Espera um pouquinho, gente. Vai falando aí. Vai falando. O nome vai toalete. Deixa o homem Olha aqui, cuidar gente. da grama. Ao admitirmos isso, nós colocamos também em dúvida, todos os julgamentos que já foram, que não tem essa figura não existia. Então, até então, desde que o Brasil é Brasil, tivemos essa justiça, um juiz só, né, e os promotores não fizeram um trabalho que você poderia testar 100% convincente, porque faltou o juiz de garantias. Olha, então ficamos fazendo o quê nesses 500 e tantos anos aqui? Só injustiças? O Brasil não tem dinheiro para isso, o Brasil não tem, foi colocada essa lei de uma maneira estapafúrdia, né? Começa a valer em 30 dias. Como assim? Tem cidades no Brasil, esses caras ficam raciocinando como São Paulo, Belo Horizonte, Brasília. Mas tem cidades no Brasil, e são muitas. Não tem nenhum. Só tem um juiz, tem alguma nenhum. não tem Olha lá. nenhum. Tem nenhum. Pior não Aí vai tem. ter que ter um segundo. Olha, Isso aí foi feito para dinheiro para advogado, porque aí é mais um passo. Nossa. Foi feito para protelar processo e acabar vencendo por decurso de prazo, e foi feito para ajeitar a situação daqueles que estão com o rabo preso com futuros julgamentos. Agora vem aí o Toffoli e fala, não, mas isso aí não vai aumentar a despesa, não. Esse Toffoli, viu? Vai aumentar a despesa. Mas como assim? Como assim? É só o judiciário se organizar. Então, espera um pouquinho. Então, tem vagabundo lá que não está trabalhando, que a gente só tem a imagem do judiciário com pilhas de processos desse tamanho. Demora 200 anos para dar um despacho lá por causa disso. Então, é só organizar?
Então, organiza primeiro agora, para que a gente ver. Gente do céu, a gente pega esses casos, vira e mexe, tem caso de gente que foi preso. Até a semana passada eu vi o caso de um rapaz, lavrador, que ficou preso 3 anos. Sim. Porque foi preso no lugar do irmão. É. Ficou 3 anos lá. O nome era diferente. O tal Pegaram ele era Eudes e Eudes. Eudes e Eldes, né? Eldes, né? Um com L e outro com U. E o menino ficou 3 ou 5 anos preso. 3 anos. E se colocar o juiz no lugar dele, hein? Então, né? Então. E aí, gente... Aí o Estado vai ter que indenizar Aí fica o seguinte, né? O que é lamentável, viu? O juiz Moro, né? Que é o cidadão que entende do assunto, foi contra. E o presidente disse que não podia vetar, porque não posso vetar tudo, senão desagrada o Congresso. Mas espera um pouquinho. Né? Espera um pouquinho. O senhor não fala que na economia quem manda é o Paulo Guedes? Na justiça quem manda é o Moro. Pronto, quem manda tem que se mandar o Moro. Falar, olha, eu vetei porque eu não sei, eu estou achando estranha algumas posturas do Bolsonaro. Viu? Aí eu achei que ele sim. pipocou no mínimo. Tá pipocando muito, viu, Bolsonaro? Pipocou. Tá muito pipocante para o meu gosto. Pipoqueiro. Pipocou. O negócio do fundo. Ou é ou não é? Do fundão. O fundão. Veta essa porcaria, mas logo. é lei, é não sei o quê. Aí, alguém falou, cochichou, né? A assessoria jurídica dele deve ser uma lástima, porque falou, Ana, não, olha, se o senhor vetar, eles podem iniciar o processo de impeachment. Ué, é o poder de veto de quem? Exatamente. É dele dizer sim ou não. Eu e disse compete não. ao Congresso derrubar o veto depois. Exatamente. Essa que é a lei. É a lei. Agora, eu já falei, essa história de políticos, é poder derrubar o prefeito, o governador e o presidente, isso é uma arapuca, gente. Eu já comentei uma vez aqui, como continuo, se o político não tiver bom relacionamento com o Congresso ou com a Câmara, ele cai. Qualquer sabonete que vai pegar ali, ele está pego. É só lembrar quem que caiu, né? Collor, incompatibilidade, além das bobagens, essas juntamos as duas. Collor e Dilma. A hora que perderam o apoio do Congresso, rapidinho, até logo. Aqui em Campinas nós vimos como é que funcionou também, doutor Hélio, o vice e tal. Só caíram depois que eles perderam, via opinião pública pressionou, perderam a Câmara, e a Câmara simplesmente julgou. É político o negócio. É como o Trump lá nos Estados Unidos também, a Câmara dos Deputados tem maioria republicana, aliás, democrata, né? Votou pela saída dele. Agora vai no Senado e o Senado é republicano, vai votar pela permanência. Então tinha que acabar isso. Eu acho que quem tinha que decidir alguma coisa, pode até ser, né? Mas tem que ser o Supremo Tribunal Federal em cima de fatos. Supremo? Pelo amor de Deus, Zé. Você ficou louco, um drone aqui, pelo amor de Deus. Para, Zé. E toma água, Zé. Por favor. Tá bem? É que eu não vi outra alternativa, Walter. Não, manda para ONU, manda para algum lugar. Não, Supremo porque não. Deixar para político julgar. Mas se deixar o Supremo, acabou o político. Deixa então, o político. E é tudo o que eles querem. Deixa o político. Deixar na mão de Toffoli, Lewandowski, Gilmar. Cara, vai. Mas vamos deixar na mão de quem, então? Mas não é para deixar na mão deles. Eles não são que... eleitos, eles não foram eleitos pelo Faz povo. um processo. Na mão dos deputados. Não, um processo, plebiscito ou referendo, o povo é chamado. Fica o cidadão ou não fica? No caso do presidente, quando for de presidente. Não é qualquer Zé Ninguém que chama o povo. Mas, no caso, quem elegeu?
Porque... Quem elegeu foi o povo. Sim. Então o povo é chamado para dizer, olha, mas aí... referendo ou não? Porque não. a gente já vive uma judicialização de tudo. Imagina, Deus me livre. Deus. Bom, Zé. mas isso, olha, Zé. acontece que os deputados e O senadores povo está te chamando, Zé. são representantes do povo. O caminho até que está correto. A instituição é que é falida pelas pessoas que estão lá dentro. E a gente não vai querer jogar uma bomba no barco, né? Então, o que acontece? Se não fizer média com essa gente... Deixa eu ligar para o Trump. Tem drone sobrando aí? Se não fizer média com essa gente, né, você acaba caindo sim. Então eles aproveitam e já formam a tal base de apoio. A base de apoio é para isso, também para isso. Era para aprovar projetos, etc. e tal, mas também garante a sobrevida até dos maus executivos. Nós temos uma Constituição muito falha, né? Tem muitos constitucionalistas aí. Ela foi feita numa ocasião, com um foco, com um objetivo, que era o parlamentarismo, que não vingou. E aí está uma colcha de retalhos. E hoje ela precisa ser alterada. Agora, não pode ser alterada por essa gente que está aí. Agora, eu vou te contar uma coisa. Chegar num ponto da gente, e chegamos, né? É suspeitar, e como suspeitamos das decisões do Supremo Tribunal Federal, é triste, né? É muito triste. A reforma deveria começar pelo Supremo, Zé. Criar novos critérios para botar essa gente lá. Né? Não deveria ser permanente, tem lá um curso de... E nem time A ou time B, né? Porque o que acaba formando é isso. O presidente tal... não, mas aí... coloca tanto, daí no outro governo entra tanto, daí aí, ficam uns timinhos não, lá dentro. deveria ser diferente o critério de acesso. Para você ser um ministro do Supremo, você teria que passar pelo judiciário ou pela promotoria. Não pode pegar qualquer um, como foi o caso do Gilmar Mendes, um advogado aqui, bota lá, pronto. Pega o Toffoli também. Toffoli, pega lá, um cara que não passava em concurso, vai lá e, é pensado lá. Depois passa por uma sabatina no Senado, pro forma. Né? Claro. Então deveria passar, aí sim, você ser de carreira do judiciário ou da promotoria pública. E aí, feito uma escolha de lista tríplice, aí alguém tem que decidir. Aí viria o presidente falar, não é fulano. Mas não pega qualquer um e bota lá por interesses. Não deveria ser permanente. Você fica aí 10 anos e cai fora. Então, teria renovação. Se aposenta, né? Está tudo errado. Enfim. Podia começar por aí. Enfim, é isso aí, sabe? Uma outra coisa que eu queria falar também, tem dois assuntos que não merecem muito destaque. O principal que não merece destaque, mas eu só vou registrar aqui, porque quando eu vejo essas notícias, eu falo, poxa, esse Juan Guaidó, lá da Venezuela, ele já esteve na linha de frente dos nossos noticiários todos os dias. Estados Unidos, Brasil, todos os canais de televisão, jornais, que ele é o presidente de direito. Argentina, né? Lá na Venezuela. E não sei o quê, porque o Maduro é isso, o presidente é o outro, o Brasil apoia. Bom, aí ele não conseguiu aquela intifada lá, né? Não conseguiu aquele levante fracassado, que o Brasil também ficou meio de olho, apoiando. A partir daí, todo mundo tirou o apoio. Aí ficou um chato, na minha opinião, ficou um chato esse João Guaidó. Ele não, é aquele cara que não usa moita, nem dispensa, nem libera moita. Fica ali. Nós tivemos no final de semana agora mais uma eleição legislativa. O presidente da Assembleia Legislativa deles lá acabou ganhando o indicado do Maduro. Tá? E, de novo, vem a mesma conversa, a oposição. Nós elegemos outro aqui, elegemos um outro, que é o Guaidó, elegemos outro, porque foi inválido, foi isso, foi aquilo, ninguém está dando nem bola mais para esse pessoal. Não dá sabe bola, o que está parecendo brincadeira de criança, nós né? temos tanto problema aqui com os nossos deputados, tá? Ficar com... que se dane, que se lasque o venezuelano que não soube escolher, que não soube colocar. Deixa para lá, vai. Eu falei que era assuntinho, mas também não precisa xingar os coitados, né? Ou o coitado do assunto aqui. Bom, te cuida, vai.
Vai te catar, diria o Vai outro, te né? catar. Já estourou o tempo aqui, Estourou. viu? Só quero falar um pouquinho aqui sobre os incêndios na Austrália. Na Austrália. É diferente do nosso. Porque aqui Dó, né? estava na hora de alguém vir a público e falar, mas aí vieram, né? Incêndio, incêndio, incêndio. E ninguém está culpando ninguém lá, mas aqui no Brasil. Pois é, mas o que eu ônibus. falo. Gente, a é o que eu menina falo. maluquinha lá, cadê o francês? Tá? Mas é o que eu falo, gente. Toda vez que eu vejo, eu falo assim, gente, mas se todo ano acontece isso, será que não tem uma maneira de você saber que vai acontecer todo ano na mesma época acontece? Não tem um jeito de você controlar isso? Ah, não, porque lá é deserto. Tá, mas lá é deserto. Por menos aqui que faz aqui, já uou, todo mundo em cima. Lá pega fogo nos bichinhos koala, morrendo os cangurus. Que dó, aquele bando, debandada de canguru fugindo do incêndio. Não é possível que, se isso acontece, entra ano, sai ano, entra ano, sai ano. Num país que fica numa região desenvolvida, não tem ninguém que tenha uma ideia brilhante. Você Fala sabe assim, que não, eu vamos fui- fazer isso, vamos fazer tal coisa, vamos tomar uma, Bom, aqui sei no- lá, colocar uns irrigadores no meio lá do deserto. Não dá, viu? Aqui no Brasil, Mas, então, mas tem que ter alguma solução, o Onyx gente. Lorenzoni e o presidente falaram isso aí, né? Demorou, mas falaram. Porque aqui, claro que também não fizemos nada para evitar incêndio na Amazônia, mas também falar que esse governo prejudicou também é demais. Ele precisa trabalhar para acabar com isso, não tem cabimento, incêndio Você desse sabe jeito. que há dois- Agora, na Austrália aconteceu a mesma coisa, e cadê o Macron, A a menina louquinha lá, lá? a menina lá que vive falando? Eu Esqueci acho o nome que- dela. Como é que é o nome dela mesmo? Tão importante que nós nem sabemos o nome da menina. Bom, mas enfim, esqueci o gente, nome lamento dela. pela Austrália, né? Lamento pela Austrália, mas também o Brasil não pode ser discriminado da maneira que foi nesse caso. Apenas eu acho que no caso do Brasil valeu pela cobrança para ver se Zé, a gente há melhora. 2 anos atrás, eu fui a Portugal, tinha acabado de Aquele acontecer incêndio. incêndio lá em Portugal. Sabe qual era o papo na época lá? Que a culpa era dos brasileiros que foram para lá e plantaram eucalipto, que aquilo pega fogo fácil. Nossa Ô, Senhora. louco, só vamos Olha. para nós, viu? Brasileiro tá sujo em qualquer lugar que vai. Assistindo. Ô, dona Beth. E Oswaldo de Paula também. Tem um monte aí para trás. Você quer pegar a paradela? Para mim, Ó, aqui depois. Não, assim, de que o Douglas Piccolo, Débora Mendes, Edgar Luiz, João Pedro. Não tem esse? Alex Moura, Milton Alves. É que esses aqui são os do José Arnaldo, né? Jorge de Pontes, os Reginaldo Prado, Fábio Simbadan, Carlos Alberto Piccolino, Vladimir Pelizaro. Cadê aqui o Edmilson? Acho que você leu. Mas já Edmilson, foi, né? já li. Já leu. Carlos Eduardo Lemos Matozinho, Djalma Lacerda, Marcos Jerome. Marcos Geromini, lá de Tupã. Alô, Tupã, um grande abraço. Daí, daí tem aqui a Maria do Carmo Rodrigues, Carlos Aparecido Ramos, André Andrade, Suzana Estevanato, Raquel Moraes, e daí a Paola saiu e voltou, a Loide Gomes também, Marcelo Leão voltou aqui com a gente. Tá bom, tá bom. Obrigado a todos, né? Que se manifestaram e podem dar opinião também, devem dar, né? Claro que devem dar opinião. Muito obrigado por tudo. Paradela, o programa estará no ar hoje no YouTube, né? A que horas? A hora que der. A hora que der, né? Então, Depois das 2 da tarde. depois das 2 da E tarde. eu falei que depois das 2 da tarde, cheguei em casa, não tinha internet, só voltou à noite. Mas se tiver internet, se tiver tudo ok, Começamos o ano, então, tá? começamos o ano do mesmo jeito que terminamos. Tá? Então, tchau, Paradela. Até a próxima Um semana. abraço. Tchau, Noêmia. Tchau, gente. Um abraço. Que 2020, né, apesar de todos esses problemas que a gente acompanha e a gente comenta até, que apesar de tudo isso, você tenha bom humor, tenha otimismo, né, e esperança para que as coisas melhorem. Aliás, eu tinha pautado para a gente falar aqui sobre as nossas expectativas para 2020, mas não deu tempo. Fica para o ano que vem. Fica para o Fica. próximo. Ô, Noêmia, você que está do lado da tomada, tira da tomada, por favor. Tchau, gente. Porque Um abraço o pra Zé vocês. desandou a falar, não quer mais parar. A pauta dele, ó.
vai até dia 23 de janeiro de escrito de coisa que ele quer Também, comentar. tem um Brasil, um mundo desse tamanho, a gente tem 1 hora só para falar. Vocês têm que trabalhar mais, vir todo dia aqui. Pô, são muito folgados, viu? Tchau, Tchau, gente. gente. Um abraço, viu? Até mais. Tchau, tchau.